Quartas de final da Copa do Brasil. Começamos com o clássico entre Atlético Mineiro e Cruzeiro, Clássico Mineiro, uma das maiores rivalidades do nosso futebol. E o Cruzeiro vence por 2-0 o Galo lá na Arena MRV. Os times se enfrentaram quatro, ou melhor, cinco vezes até agora lá, e o Cruzeiro levou a melhor em três oportunidades. Essa é a terceira vitória do Cruzeiro na Arena MRV. O Atlético ganhou apenas um jogo e teve também um empate, desde que a Arena foi inaugurada em 2023. Inclusive no primeiro jogo, o Cruzeiro já havia vencido com gol contra do zagueiro Gemerson, que hoje está no Grêmio. Bom, dessa vez teve gol de zagueiro também, mas não foi gol contra. O Fabrício Bruno marcou um golaço, foi o melhor jogador em campo. O Caio Jorge, que é o artilheiro do Cruzeiro e também o artilheiro do Brasileirão, marcou o segundo gol. Os dois que foram convocados nesta segunda-feira pelo Carlo Ancelotti para a seleção brasileira vão estar nesta data FIFA. Bom, o Fabrício Bruno marca um golaço absurdo de fora da área. É um zagueiro que sempre se destacou pelo jogo ofensivo também, né? Tanto no jogo aéreo quanto apoiando pelo chão, né? Um zagueiro considerado mais rápido do futebol brasileiro, vivendo um grande momento, convocação merecida tanto para ele quanto para o Caio Jorge, e os dois sendo decisivos nesse jogo. E o Atlético Mineiro resolveu demitir o Cuca depois dessa derrota. Ele foi demitido nesta quinta-feira. Ele que teve uma discussão ali no final do jogo com o diretor do Cruzeiro, o Hulk também, com torcedores do próprio Atlético, né, já que o jogo teve torcida única e também terá no Mineirão no jogo da volta. O fato é que o Atlético pode até ter terminado com mais finalizações no total, isso porque estava perdendo de 2-0 já aos 20 minutos do segundo tempo. No primeiro tempo, o Atlético foi um pouco melhor. O Cruzeiro volta melhor na segunda etapa, consegue abrir 2-0 em 15 minutos. O Atlético vai tentar buscar um empate, só que o Cuca toma as piores decisões possíveis. Ele tira o Gustavo Scarpa, que era o melhor jogador do Atlético em campo. O Cuca discorda, mas todo mundo analisou isso da mesma forma, a torcida, os comentaristas, quem estava assistindo o jogo e não torcia para o Atlético também. Só o Cuca achou que o Scarpa não estava bem. E eu sempre falo, né, o Cuca às vezes ele limita o futebol do Scarpa quando coloca ele para jogar de ala e não coloca ele centralizado, né? E nesse esquema, o Scarpa estava jogando pelo meio, apesar daí o esquema do Google tá botando ele no lado esquerdo, né? Junto com o Arana ali, que tá muito mal, diga-se de passagem, né? O Arana tem tido atuações muito ruins nessa temporada. Eu não lembro a última vez que o Arana jogou bem. Ele que já foi titular da seleção, né? Bom, o Atlético teve também o Dudu como titular, essa contratação que eles fizeram e trataram como uma grande contratação por trazer do rival. Mas a gente vê que quem se deu bem nesse negócio foi o Cruzeiro, de dispensar o Atlético, o Dudu. O Atlético foi lá e pegou, e até agora o Dudu não fez nenhum jogo bom pelo Atlético, né? Eu não sei nem se ele marcou gol ainda, eu não me lembro de um gol do Dudu. O torcedor do Galo pode confirmar para mim nos comentários. Mas o Cruzeiro não está sentindo falta nenhuma dele, e fato é também que depois que ele saiu, o Cruzeiro melhorou muito. Uma vantagem excelente para o Cruzeiro de 2 gols. Não tem o critério do gol fora de casa, mas ainda assim 2-0, decidido em casa com torcida única. O momento do Cruzeiro que é muito melhor. O Atlético vai estar com um novo treinador, que vai ter um tempinho aí na data FIFA para tentar ajustar as coisas. Tem esse final de janela, não sei se o Atlético vai contratar alguém que possa chegar e reforçar o time no próximo jogo, mas a tendência é que não, né? Parece que o Atlético não vai contratar mais ninguém. Talvez ter à disposição ali o Reinier, que ainda não jogou, né? Foi uma das contratações, quer dizer, ele jogou sim, mas ele deve estar melhor fisicamente. Só que também a gente não sabe o que esperar do Reinier, porque na Europa ele não deu certo no Real Madrid, né? Nem jogou pro lado profissional, não deu certo no Borussia e nenhum dos outros times que ele foi emprestado. Vamos ver como ele vai sair no Galo. Ele jogou sim, mas ainda não jogou bem e tomou até o cartão amarelo ontem. O Rony vem entrando muito mal, a torcida quer ver ele longe do time. Vamos ver o que vai acontecer no jogo da volta. O Cruzeiro consegue uma vantagem boa sobre o seu rival. O Cruzeiro que é o maior campeão da Copa do Brasil e vai em busca do heptacampeonato. E é um dos favoritos ao título, né? Vendo a campanha que ele faz no Campeonato Brasileiro, o futebol que joga, o Cruzeiro seria o grande favorito também pela tradição e por ser o maior campeão da história dessa competição que é a Copa do Brasil. Bom, o Atlético Paranaense e Corinthians se enfrentaram na Arena da Baixada ou na Liga Arena e o Corinthians venceu por 1-0 com gol do Guinegão, Guilherme William Silva Inácio.
O Guinegão vem vivendo uma grande fase, aproveitando as oportunidades que está tendo na ausência do Memphis e do Yuri Alberto. O Memphis, que pode estar de saída, tem interesse de times europeus nele. A janela está fechando e parece que ele está bem propenso a sair do Corinthians, né? Tem todas as questões ali do Corinthians está devendo premiações para ele. Enfim, mesmo sem o Memphis e sem o Yuri, o Corinthians venceu um jogo onde ele era favorito para vencer, mesmo jogando lá na Liga Arena. O Atlético Paranaense faz uma campanha horrível na Série B do Brasileirão. Ele está muito mais próximo a ser rebaixado para a Série C do que de voltar para a Série A. Então é um ano decepcionante para o Atlético, apesar de ter eliminado o São Paulo nas oitavas. Agora vai ficar difícil eliminar o Corinthians lá em Itaquera. Se tivesse pelo menos conseguido um empate jogando em casa, teria mais alguma chance. Agora, perdendo e o Corinthians podendo ter no jogo da volta o Roberto e Memphis, fica mais difícil ainda para o Atlético Paranaense se classificar. E eu tenho dito aí que o Corinthians é um time a se observar nessa Copa do Brasil, já está nas quartas de final, uma vantagem aí mínima, mas boa contra um time bem inferior, coloca o Corinthians com um pé na semi, e é um time que vem batendo nos últimos anos semifinal, e perdendo muitas vezes, inclusive para o Dorival Júnior, que hoje é o técnico do Corinthians. Ele foi a pedra no sapato do Corinthians na final em 2022, o Dorival era o técnico do Flamengo, foi campeão em cima do Corinthians. Em 2023, o Dorival era o técnico do São Paulo, eliminou o Corinthians na semifinal. Em 2024, o Corinthians foi novamente até a semifinal, caiu para o Flamengo do Felipe Luiz. Mas o Dorival estava na seleção, né? O Dorival estava na seleção, não foi o vilão daquela vez do Corinthians, agora ele pode ser o herói, né? Já que também é um treinador que tem 3 títulos de Copa do Brasil e é um especialista na competição. Das últimas 2 que ele disputou, ele ganhou as 2. Em 2024 ele não disputou porque estava na seleção brasileira. E foram justamente esses títulos, né, que levaram ele até lá. Em São Januário tivemos o clássico carioca entre Vasco e Botafogo, o famoso clássico da amizade. Dentro de campo o clima esquentou aí entre Verratti e Marçal. No final os dois se abraçaram e tá tudo em casa, né? Verratti e Barbosa inclusive são muito amigos, os argentinos ali, o Verratti do Vasco e o Barbosa do Botafogo. Mas enfim, dentro de campo foi aquele clássico legal de se ver, bem disputado. O Botafogo saindo na frente logo aos 8 minutos. Acho que o David Ancelotti fez uma leitura boa de que o Vasco está com uma zaga frágil. Teve agora a contratação do Robert Renan, está acertando a contratação de mais um zagueiro que é o Cuesta, colombiano. Então a tendência é que a zaga melhore. No jogo da volta até já deve ter esses jogadores à disposição, pelo menos o Robert Renan. Mas Hugo Moura e Lucas Freitas. O Hugo Moura jogando improvisado, ele nem faz uma partida horrível, mas no jogo aéreo principalmente ele dá uma cochilada ali. E o Arthur Cabral já tinha tido uma chance antes de marcar esse gol aos 8 minutos. Ele marca o gol de cabeça, o cruzamento perfeito do Alex Telles, que teve muita liberdade para cruzar também. O Vasco que teve nessa partida o retorno do Paulo Henrique, que desfalcou nos últimos 2 jogos contra a Juventude e Corinthians, e o Vasco perdeu. Paulo Henrique volta e o Vasco não perde, empata. Uma boa partida do PH, mas que novamente acaba saindo com problemas na coxa e é uma preocupação. O Pumita entra bem dessa vez, não comprometeu na defesa, chegou bem em alguns momentos ao ataque. O Vasco já conseguiu empatar logo no primeiro tempo, né? O Puma entra no segundo, o PH jogou os 45 minutos da primeira etapa. O Vasco empata com o Jair, que foi o melhor jogador em campo. Há muito tempo não viu o Jair jogar tão bem, não só pelo Vasco, acho que é a melhor partida do Jair desde que ele saiu do Atlético Mineiro. Não só pelo gol, ele teve muita liberdade no meio de campo. Ele desfilou no meio de campo, como a gente gosta de dizer, né, quando o meio campista, um camisa 8 ainda por cima, joga tão bem, né, acertando a maioria dos passes, os dribles e até dando uma banda no Anderson Daronco, que não deu um pênalti pro Vasco. Na minha opinião foi pênalti, não é porque eu torço pro Vasco que eu tô falando isso, vi várias pessoas que não torcem também dizendo que foi pênalti. E acredito que o Botafoguense estaria pedindo pênalti se fosse ao contrário. E ele não deu o pênalti. Um lance que teve bola na travessão e no final teve essa bola no braço do Marlon Freitas e ele não deu pênalti. O jogo seguiu, né? Ficou 1 a 1. O Vasco teve outras chances. Se tivesse que ter um vencedor seria o Vasco, que joga bem. E era isso que a gente esperava ver
depois do 6-0, né? O Vasco jogando bem desse jeito. Não foi tão bem quanto 6-0, também o adversário é o Botafogo, não é o Santos. E eu tô falando, não precisava ganhar exatamente do Juventude, ganhar do Corinthians. Podia acontecer de empatar ou de perder como perdeu, mas que jogasse bem, né? Jogou muito mal contra o Juventude. Foi uma partida horrível do Vasco contra o Corinthians. Foi lá buscar um empate no abafa nos minutos finais e não conseguiu empatar. Agora contra o Botafogo, o Vasco consegue o empate logo depois de sofrer o gol. E por muito pouco não vira, né? E ainda teve essa questão do pênalti sonegado, que poderia ter dado a vitória ao Cruz Maltino. Então o jogo fica em aberto para a volta, é um clássico e em clássicos tudo pode acontecer. E o retrospecto histórico entre Vasco e Botafogo é favorável ao Vasco. Recentemente já está mais equilibrado um pouco, né? Mesmo que o Botafogo tenha tido um grande ano 2024, ainda assim o Vasco consegue ser uma pedra no sapato do Botafogo, que neste ano corre risco de não ganhar título nenhum, né? E pro Vasco não ganhar título nenhum é a rotina. Há muito tempo o Vasco termina os anos sem ganhar nem estadual. A última vez que ganhou o estadual foi em 2016. Agora pro Botafogo, né, depois de ter ganhado 2 títulos ano passado, podendo até ter ganhado a Tríplice Coroa, acabou perdendo pro Bahia na Copa do Brasil. A gente não sabe se ele tivesse passado, se não pudesse ser campeão. Eu acho que eliminaria o Flamengo do Tite, que acabou eliminando o Bahia, né, e depois foi campeão com o Felipe Luiz. Mas o Botafogo esse ano corre sério risco de não ganhar nada, e isso é culpa do planejamento do John Textor e o David Ancelotti. Eu acho que é o menos culpado nesse momento. Ele pode ter errado nas mexidas, eu acho que errou, mas ele está começando a carreira, ele não tem culpa de estar ali. Ele não pediu uma oportunidade de emprego exatamente, o John Textor resolveu dar essa oportunidade para ele. Mas o problema nem é o David Ancelotti agora, né? É o que foi feito lá atrás, depois da saída do Arthur Jorge, a demora para escolher o treinador. E no final talvez não tenha feito a melhor escolha, né? Bahia e Fluminense se enfrentaram nessa quinta-feira, encerrando esses jogos de ida das quartas de final. Um jogo muito equilibrado, como foi no Campeonato Brasileiro, só que agora tivemos um vencedor e apenas um gol. No Brasileirão foi 3-3, um jogo espetacular. Agora foi 1-0 para o Bahia, numa falha ali da defesa do Fluminense, já na reta final. O Fluminense tinha acabado de ter um escanteio a seu favor, um escanteio que levou perigo. E aí tivemos uma falta próximo ao círculo central. Bahia foi muito esperto, cobrou rápido ali o zagueiro, não lembro o nome, qual foi o zagueiro agora, acho que foi o David Duarte, né? Cobrou rapidamente a falta, e o Luciano Juba, que na minha opinião merecia ter sido convocado para a seleção. O Jean Lucas foi convocado no lugar do Joelinton, que se machucou. O Luciano Juba não foi convocado no lugar do Alexandre, que também se machucou, né? Mas tinham 3 laterais, então o Ancelotti não quis convocar outro. Eu acho que ele já convocou 3 imaginando que o Alexandre pudesse ficar fora do outro jogo, ou não sei. O Luciano Juba não foi convocado, mas mais uma vez ele decide o jogo pro Bahia. Fez gol no final de semana contra o Santos, faz agora. Pra mim foi o melhor lateral direito lateral esquerdo do primeiro turno do Brasileiro. E está sendo decisivo também na Copa do Brasil. O Bahia consegue uma vantagem mínima, mas uma vantagem boa. Espero ver um grande jogo aí nas quartas de final, no retorno lá no Maracanã, que vai ser no próximo dia 10 de setembro, onde teremos também Corinthians e Atlético Paranaense às 9h30. E na quinta-feira, 7h30, tem Cruzeiro e Atlético, Botafogo e Vasco, 9h30, na quinta-feira, 11 de setembro de 2025. Então é isso, a artilharia continua do mesmo jeito, com Everaldo, Germancano, Luiz Fernando e Ryan dividindo a artilharia, 4 gols para cada um. E nas assistências tem vários jogadores empatados ali. Tem o Lianco e o Nicolas Acevedo aparecendo, que são jogadores que ainda estão na competição, né? Então deixa aí nos comentários os seus palpites para os jogos à volta. Você acha que já está resolvida aí a situação do Cruzeiro, do Corinthians, do Bahia, né? Só o Vasco e o Botafogo que terminou empatado. Eu acredito que a maioria está em aberto, só o Cruzeiro que encaminhou bem a sua classificação. Mesmo com um treinador novo, eu não acredito que o Atlético vá conseguir reverter esse placar no Mineirão, cheio de cruzeirense e sem nenhum torcedor do Galo lá dentro, né? Agora de resto tá tudo em aberto realmente. O Corinthians tem uma vantagem mínima, mas decide em casa contra o time da Série B. Bahia e Fluminense tende a ser um grande jogo na volta, e Vasco e Botafogo também, né?
Então deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e comenta aí quem você acha que vai passar para a semifinal. Lembrando, vencedor de Vasco e Botafogo pega o vencedor de Bahia e Fluminense, vencedor de Atlético e Cruzeiro pega o vencedor de Atlético Paranaense e Corinthians.